Aqui dentro agora, o que, que a gente tem? A gente tem um número. E aqui é quando começa a centelha. Isso aqui é em graus. Então, ó, vamos pegar um exemplo aqui, ó. 4.000 RPM e zero, vai? Então, 4.000 RPM está onde? Está aqui, ó. 4.000 RPM. Estão vendo aqui, ó? 4.000 RPM. Zero está onde? Zero está aqui, ó. Beleza? Está aqui o zero. Quanto tem de avanço nessa condição? Cruza 4.000 com zero. É bem aqui, ó. Nesse cara aqui. Quanto que é? Nesse mapa aqui, ele está usando 36 graus. O que, que significa isso? Cara, se a gente fosse olhar a posição do pistão na hora que ele está subindo aqui. Boa noite para todo mundo aí. Hoje a gente vai bater um papo muito importante. A gente vai falar de ignição, beleza? Então, com uma injeção programável, a gente pode fazer diversas coisas, beleza? Tem diversos tipos de acerto a serem feitos. Os dois fundamentais que você vai ter que sempre fazer em praticamente todos os projetos é combustível e ignição. Combustível e ignição. Beleza? Hoje a gente vai falar sobre a base do acerto de combustão. Beleza? E o que, que a gente vai falar de novo? Fundamentos. Galera, fundamentos. Para quem está começando, isso é muito importante. E também para quem já tem experiência, mas ainda não consegue pôr a mão na massa e fazer o acerto de qualquer injeção programável. Cara, você tem que sempre voltar para os fundamentos. E quem não tem esses fundamentos, o cara bate a cabeça e não consegue finalizar o serviço. Beleza? Então vamos lá. Cara, quando a gente fala de motor a combustão 4 tempos, a gente tem algo que não tem no motor diesel, que é a centelha. Beleza? No 2 tempos você também tem centelha, não é só 4 tempos, quero dizer no ciclo Otto, motores ciclo Otto, você tem a centelha. Beleza? Também conhecida como ignição. Perfeito? Todo mundo que está aqui já conhece, deve ter visto uma vela de ignição, bobina e tudo mais. Beleza? Agora, por que que existe a ignição? Cara, a ignição, ela existe para ela começar, é ali que vai iniciar a combustão. Beleza? É ali que vai iniciar a combustão. É esse cara aqui, é a centelha que acontece aqui na vela, que vai iniciar a combustão. Beleza? Então, de uma maneira muito simples. Entra ar e combustível para dentro do motor, pistão está descendo, depois fecha a válvula de admissão, começa o tempo de compressão, pistão subindo, você tem uma mistura de ar combustível aqui e vai ter num determinado momento que você vai ter a centelha. Centelha, e aí sim que você vai ter ali o tempo mais importante ali da combustão, dos 4 ciclos, que é o tempo de combustão, ou também conhecido como expansão, que é quando você realmente vai fazer o que o motor foi feito para fazer. Pegar a energia que está no combustível e transformar aquilo em potência. Beleza? Em girar a roda ali num carro. Beleza? Ter potência na roda e fazer o carro andar. Beleza? Então a ideia é tirar a energia daqui de dentro, do combustível. Tá? Quando a gente olha aqui, né, então aqui a gente tem o virabrequim, o virabrequim está girando, o pistão vem subindo e descendo. Tem duas posições bem conhecidas do pistão e eu vou relembrar a galera aí. Então a gente tem em alguma posição aqui embaixo, conhecido como PMS. PMS. E a gente tem uma outra posição aqui em cima chamada... Opa. Tô fazendo live, tô dormindo aqui, ó. PMI, e tem outra posição aqui em cima chamada PMS. Deixa eu fazer um desenho aqui fora que vai simplificar para a galera aí, tá? Tem duas posições muito conhecidas aí, tá? Então vamos fazer um desenho aqui, tá? Beleza? Vou fazer um desenho aqui do pistão, beleza? Agora, tem duas posições muito conhecidas do pistão, que é o ponto morto superior e o ponto morto inferior. Basicamente, o ponto morto superior vai ser a posição mais alta que ele vai conseguir atingir,
E o ponto morto inferior é a posição mais baixa que o pistão vai atingir, beleza? Então, o pistão está sempre nesse movimento sobe e desce. Ponto morto superior é quando ele está no ponto mais alto. Ponto morto inferior é quando ele está no ponto mais baixo, beleza? Acredito que tudo isso aqui fica fácil para todo mundo entender, mesmo quem nunca tinha ouvido falar em PMS ou PMI, já está sabendo. S de ponto morto superior e I de ponto morto inferior. Por que ponto morto? É porque, cara, é bem na hora que ele está mudando o movimento. Então o pistão para realmente. Ele está subindo, daí ele para, daí ele desce, daí ele para, daí ele sobe. Beleza? Então é um momento ali que ele realmente está mudando de sentido ali. Ou ele está subindo, começa a descer e assim por diante. Aí eu pergunto para a galera que está começando do zero. Em qual momento que a centelha deve ocorrer? Em qual momento? Quando? Porque é o seguinte, tá? Olha só, na aula de ontem, eu só vou relembrar rapidamente a aula de ontem. Eu falei que tem duas coisas fundamentais no acerto de combustível. Lembra? A quantidade de combustível a ser injetada e o momento que acontece a injeção. Quando a gente está falando de ignição agora, que é o tópico da aula de hoje, a gente está falando de quando, o momento, em que hora, em que posição do pistão tem que acontecer a centelha. É no ponto morto inferior? É no ponto morto superior? O que vocês acham? Dá uma olhada aqui, ó. Eu vou pegar aqui, vou mostrar, deixa eu ver se vocês... Vou compartilhar minha tela, deixa eu tirar isso aqui. Então, estamos falando quando a ignição deve ocorrer. Daí, o que eu quero atentar vocês, para vocês tomarem muito cuidado. Olha só isso aqui, ó. Eu vou pegar um vídeo do YouTube, tá? E vou compartilhar com vocês aqui, a gente vai assistir junto, tá? O vídeo aqui tá em inglês, mas tudo bem. O importante é a gente ver a animaçãozinha que o cara colocou aí, beleza? Vamos ver aqui esse vídeo aqui, para quem não sabe, o que está escrito aqui, ó, é motor a 4 tempos, beleza? Motor a 4 tempos. Então ele vai mostrar uma animação do motor a 4 tempos. Vamos dar uma olhada nesse vídeo aí, tá? Beleza? Aí tem uma animação do que eu estava mostrando para vocês antes ali, beleza? Dos desenhos ali. Aqui tá tendo animação. Então vamos ver, ó. O que tem aqui nessa animação? Olha aí. Nesse momento aqui, o pistão aqui, ó, ele está aproximadamente no ponto morto superior, então ele está lá no seu ponto mais alto. Você vai ver que vai abrir daqui a pouco a válvula de admissão. Bom, porque primeiro ele vai falar algumas coisinhas aqui, beleza? Para quem não conhece, pistão está aqui, isso aqui é a biela e esse aqui é o virabrequim. Beleza? Então, ó, nesse momento aqui eu vou voltar um pouquinho, ó. Você vê que a válvula de admissão abre, perfeito? E daí a gente tem a entrada do que a gente estava falando na aula passada. Mistura ar combustível, beleza? Daí o pistão chega lá no ponto morto inferior, tá? E começa a subir. E aí vamos olhar quando nesse vídeo aqui aparece a centelha. Ó, você vê que ele chegou no ponto morto superior e aí teve... É que é duro parar aqui, tá? Eu vou ver se eu consigo desacelerar o vídeo, tá? Não vou conseguir rápido aqui, mas olha, vocês vão conseguir ver. Nesse vídeo aqui, ó, ele dá a centelha quando chega lá em cima, no ponto morto superior. Beleza? Então, ó, entrou, aqui acho que ele vai parar, isso. Entrou ar e combustível no tempo de admissão, fechou a válvula, as duas válvulas fechadas, pistão sobe, comprimindo ali a mistura ar-combustível. E aí, ó, quando ele chega lá em cima, no vídeo aparece a centelha. E aí sim você tem a combustão. Beleza, tem um monte de gente que tem um negócio muito importante para aprender nessa aula hoje, tá? Ó, então o primeiro ponto aí, ó. Você, quando for acertar a ignição com uma injeção programável, você vai falar quando tem que dar a centelha. E, na grande maioria das vezes, não é onde todo mundo fala que é no PMS.
Por mais que esses videozinhos aí mostrem a centelha no PMS, cara, na prática não é isso aí. Não é isso aí, tá? Então, para quem achou que era no PMS, cara, fique feliz porque essa aula vai ser muito importante para você, vai ser um divisor de águas para quem achava que era no PMS. Para a gente entender o momento certo, ou seja, vamos voltar para minha pergunta. Olha só, não é o PMS. Minha pergunta foi: quando a ignição deve ocorrer? E aí, que eu quero que vocês pensem comigo o seguinte: por que vocês falaram que teria que ser no PMS? Para a galera que falou que é no PMS, por que vocês falaram isso? Porque eu sei que tem gente que falou porque viu no vídeo, teve gente que falou porque viu o outro falando no chat, mas por que vocês falaram? Ah, eu acho que é no PMS. Fica tranquilo, não tem problema nenhum errar. Quando a gente erra e a gente sabe que a gente errou, é oportunidade de aprendizado. Show de bola. Acho que todo mundo, quando está começando a estudar isso, acha que é no PMS. Eu vou falar um negócio muito simples que vai abrir a cabeça de um monte de gente. Tá? A função da centelha, ó, o Márcio Alexandre falou, ó, porque esse é o momento da expansão, beleza. De fato, o que o Márcio falou tá certo. Cara, quando chega no PMS lá em cima, é quando teoricamente começa a expansão. Na verdade, começa a expansão mesmo, beleza? Mas não significa que é ali que tem que começar a ignição. Ó, o Aníbal falou, ó, ao meu ver, teria que ser depois do ponto morto superior, quando o pistão começa a descer, para forçar a descida dele. Galera, ó, o Aníbal ele fez um raciocínio que eu quero que vocês comecem a pensar. Ó, olha o que o Aníbal falou. Ao meu ver, teria que ser depois do ponto morto superior, quando o pistão começa a descer. Ele falou assim, ó, para forçar a descida dele, beleza? E galera, podem usar os termos que vocês quiserem mesmo. Meu objetivo aqui não é ficar corrigindo o detalhinho, não. É que todo mundo entenda o principal, tá? O que o Aníbal falou, ele está indo para o lado certo. Olha o pensamento dele. Ele quer que comece a combustão a hora que o pistão está começando a descer. Beleza? O Tony falou, ó, porque é a hora que atinge compressão máxima. O Matheus falou isso também, tá? O Daniel falou, ó, porque é na hora que comprime tudo lá em cima. Beleza, show de bola. Olha só, o que acontece, galera? Eu fiz uma pergunta aqui, que é a seguinte. Por que existe a ignição antes? E eu falei que é para começar a combustão. Porém, vocês conseguem entender que o momento que começa a combustão, ele é muito importante? Ele é muito importante? Eu acredito que é o seguinte, se eu falasse para vocês, cara, e se a centelha acontecesse, o pistão subiu, vamos voltar para o nosso vídeo ali, ó. Vou falar para vocês, ó. Vocês vão sacar o que eu estou falando. Imagina que é o seguinte, nesse videozinho aqui, ó. Imagina que entrou ar, entrou combustível, comprimiu. Imagina que a gente não tem a centelha aqui. E daí, quando o pistão está aqui embaixo, quase você tem a centelha. O que iria acontecer? Imagina que assim, ó, vou repetir. Abriu a válvula de admissão, entrou ar, entrou combustível, fechou a válvula de admissão, teve a compressão, chegou no ponto morto superior, não tem a centelha. Vamos supor que não tem. Desce o pistão, daí quando o pistão está lá embaixo, você dá a centelha. O que iria acontecer? Galera, vocês concordam que se a gente fizesse isso, o que iria acontecer na prática é que a gente não iria aproveitar a energia da combustão para gerar torque, basicamente empurrar o pistão para baixo. Vocês concordam comigo? Cara, pistão subiu, tá tudo comprimido, ar, combustível, daí não tem centelha, daí ele desce, quando ele tá lá embaixo, você dá a centelha. Você concorda que, primeiro, o pistão, ele tá numa posição super ruim para ter centelha,
para começar a combustão, ele já está lá embaixo. Outra coisa, um monte de gente falou aí e estava pensando certo. Ah, é no momento, no PMS é o momento que está mais comprimido. Cara, se você está lá embaixo, a compressão lá é bem menor. Por mais que você tenha as duas válvulas fechadas, está com a válvula de admissão e a válvula de exaustão fechada, sua compressão não é tão alta, porque ela só vai ser alta quando está no PMS. Então é o seguinte, existe um momento certo de você iniciar, que você dar a centelha, perfeito? Só que é o seguinte, quando é esse momento? Quando que é esse momento? Qual que é a conclusão, galera? Que a gente chega com... que eu quero que vocês entendam isso, cara. A centelha, a ignição, o objetivo dela, quando ela está bem calibrada, e quando eu tô falando o seguinte, ó, quando eu faço um acerto para tirar o máximo de performance possível, plano de ignição, acerto de ignição, a centelha ela começa no momento perfeito para a gente aproveitar a energia que tem aqui dentro. Galera, a quantidade, a mistura ar combustível ali, ela tem uma energia potencial. É o seguinte, cara, se você aproveitar aquela energia e liberar, ter a combustão na hora certa, você vai empurrar o pistão para baixo da maneira mais eficiente possível. E galera, eu estou falando aqui em termos simples para todo mundo entender. Tá? Sempre vem um engenheiro esperto na live e fala, mas você está falando em empurrar para baixo, na verdade o termo certo. Cara, eu não estou preocupado com o termo técnico certinho, eu quero que todo mundo entenda. Porque o que interessa, no fundo, no final das contas, a gente entender, e não o termo técnico certinho da engenharia. Beleza? Então, a centelha, quando ela acontece no momento preciso, ela faz com que a combustão libere energia no momento mais inteligente possível. Qual que é o momento mais inteligente? Cara, quando ela aproveita realmente a energia da combustão para empurrar o pistão para baixo. Naquele exemplo que eu falei, acho que fica óbvio para todo mundo. Se você deixar passar do PMS, deixar ele descer um monte para você dar a centelha, cara, quando começar a liberar energia, o pistão já está lá embaixo. Nunca se esqueça, a ideia do pistão descer é você gerar o torque aqui no virabrequim, perfeito? Que no caso seria aqui, né? Na hora da combustão. É gerar o torque aqui no virabrequim. Se você já está com o pistão quase lá embaixo, você não vai conseguir gerar energia. Você vai liberar energia, porque você vai ter a combustão, mas você não consegue efetivamente gerar torque. Por isso, galera, saca só. A centelha, ela tem um momento preciso de acontecer. E aí, quando eu falo isso, pode parecer na cabeça da galera que é o seguinte, cara, então eu já sei. Então deve ter um valor certo. Cara, não é um valor só. Lembra do que eu mostrei para vocês na aula de ontem? Uma tabela base de combustível. Assim como o combustível, a gente também tem uma tabela base de ignição. Acompanha aqui, ó. A gente vai ter uma tabela base de ignição. Perfeito? Então a gente não tem um valor. Esse valor ideal depende da condição de funcionamento do motor. Então, vamos lá. Pode ficar tranquilo que eu vou explicar isso aqui de uma maneira fácil. O que acontece? Quando a galera pensa que a centelha tem que ocorrer no ponto morto superior ou logo após, tem sentido isso que vocês estão falando. Tem sentido. Porque você fala, é no momento que tá no máximo, na máxima compressão, é logo após aquilo que o pistão tá querendo, tá descendo. Tem pessoas que falaram, cara, é logo após
o ponto morto, logo após o ponto morto superior, na hora que o pistão começar a descer. Tem uma coisa errada que está na cabeça de vocês, galera. E para a galera que já acompanhou a maratona, eu tenho certeza que vocês vão lembrar desse exemplo que eu dou agora, tá? Pensa que você está dirigindo um carro, e que você tem um portão elétrico na sua casa, um portão eletrônico. Você vai lá, você aperta o portão abre, certo? Daí, se é um cara apressadinho, você vem dirigindo o carro. Você vem andando e você vai entrar. Qual que é o momento que você abre o portão? Você não abre o portão a hora que você está encostado assim no portão. Por quê? Porque leva um tempo para o portão abrir. Então você tem que abrir o portão antes para você chegar com o carro e entrar na hora que o portão abriu. Contei para vocês que ontem foi meu aniversário, eu fiz um churrasco aqui em casa. Galera, você vai acender o fogo na hora que você vai pôr a carne? Não. Você tem que acender antes. Por quê? Leva um tempo para todo o carvão ficar lá, pegar fogo em todo o carvão e virar brasa. Então, galera, anota aí. A combustão, por mais rápida que pareça, que se a gente vê nesses vídeos aí, parece uma centelha e faz assim, ela não é instantânea. Então não é que nem um interruptor da tomada que se aperta e acende a luz. A combustão leva um tempo para acontecer. A combustão leva um tempo. E sabe o que acontece, cara? O motor, o pistão sobe e desce muito rápido. Na prática, na grande maioria das vezes, você não pode dar centelha no ponto morto superior. Na grande maioria das vezes. Sempre tem as exceções. Por quê? Porque quando você dá a centelha, leva um tempo para toda a mistura ar combustível queimar. Imagina que deu a centelha. Cara, o pistão já está se movendo, cara. É muito rápido. Por isso que muita gente usa o termo avanço de ignição. Avanço de ignição. Porque normalmente, a centelha é dada antes do ponto morto superior. Por mais esquisito que isso possa parecer. Mas o pistão está subindo, comprimindo, você tem a centelha em algum momento. Por quê? Porque o pistão está subindo e descendo tão rápido que ele tem que dar a centelha antes de ele subir, para quando ele estiver descendo, aí sim você ter aquela liberação de energia no seu máximo. Sacaram isso, galera? Todo mundo que fala PMS pensa certo. Você está pensando certo. A única coisa que você não sacou é que a combustão não é instantânea. Não é que nem o interruptor da tomada. Se eu for ali apertar o interruptor da minha tomada, pum, acende na hora. Combustão não é assim. O pistão está muito rápido. É muito rápido, muito rápido. Na hora que ele está subindo, você tem que dar centelha. Aí quando ele começa a descer, aí a combustão está liberando energia. Então, normalmente, esse é um exemplo para mostrar para vocês. Cara, quando que a ignição deve ocorrer? Depende do que você quer quando você está acertando. Nem sempre o seu mapa de avanço é para extrair o máximo de performance. Nem sempre, tá? Mas quando a gente está falando de quero tirar o máximo de performance aqui do meu motor ali naquela condição. Cara, o que você tem que fazer? Você tem que dar a centelha no momento em que, quando o pistão estiver logo após o PMS ali, a combustão já está liberando tá liberando energia da maneira mais rápida possível. De uma maneira simples para explicar. Então, galera, o que acontece? Pensa no exemplo do portão. Você está vindo com o seu carro e daí você aperta o botãozinho para o portão abrir para você entrar com o carro. Se o seu portão é super lento, o que você faz? Você tem que abrir bem antes. Senão você tem que até parar o carro. Só que pensa, se a gente fizer essa analogia, se o carro é o pistão, cara, o pistão ele não para esperar a centelha. O pistão está se movendo.
Então, se você quer vir com o seu carro, para você entrar na sua garagem e o seu portão é lento, cara, você tem que abrir antes, lá atrás você abre o portão. E daí você está vindo com o carro, o portão vem abrindo, você está vindo com o carro, abriu. Se o seu portão for muito rápido, você pode meio que abrir meio que em cima da hora, porque ele abre rápido, você já entra. Todo mundo entende isso. Avanço é a mesma coisa, galera. Por isso que um ponto muito importante da gente falar na aula de hoje é o seguinte: a velocidade da combustão. Cara, nunca esqueça essa analogia do portão. A velocidade da combustão é o que manda no processo. É uma das variáveis mais importantes. Por quê? Se a combustão, a combustão for bem rápida, você pode começar, ou você pode dar a centelha mais tarde. Agora, se tem uma combustão muito lenta, você tem que adiantar. Quanto mais, cada vez mais você vai, se for deixando ela cada vez mais lenta, você tem que adiantar cada vez mais o avanço. Vocês entenderam? Uma das sacadas é a gente entender o lance da velocidade da combustão. Beleza? Agora, você mede velocidade da combustão, você vai saber num projeto com injeção programável, você vai pegar uma FT300 ali no seu carro de rua, você vai instalar para você fazer o acerto, você vai conseguir medir a velocidade da combustão? Não. Você não vai. E aí, como que você faz? Lembra na aula passada que eu falei, cara, o que manda no acerto de combustível é a quantidade de ar que entra? E a gente não consegue medir a quantidade de ar. Por mais que você tenha sensor TPS, MAP, MAF, você não consegue medir quanto de massa entrou para dentro da câmara de combustão. Você não consegue medir isso. E também ali num projeto simples, a não ser que você esteja no dinamômetro, com um motor todo instrumentado ali, com uma verba enorme de desenvolvimento, você vai conseguir medir velocidade de combustão, estimar ela e tudo mais. Mas num projeto simples, para quem vai trabalhar com acerto de injeção programável, você não vai medir a velocidade da combustão. Agora, Roberto, então me conta, cara, se a velocidade da combustão é importante, mas eu não consigo medir, de que me adianta entender tudo isso que você falou nessa aula? Ah, aí muda o jogo, cara. Quem aprende isso muda o jogo, você vai entender por quê. Acompanha comigo. Então, o que a gente já falou? Tá? Que ao contrário do que muita gente acha, a centelha não acontece necessariamente no ponto morto superior. Eu não lembro quem falou, mas isso é muito importante vocês entenderem. Galera, a centelha acontece no momento que você programa. Cara, tem uma tabela, você vai lá e seleciona. Perfeito? Então é quando você programa. Agora, normalmente, esse momento que acontece a centelha não é no ponto morto superior. A gente tem que casar quando começa a combustão com a velocidade dela. Perfeito? Então, olha esse gráfico aqui, que eu vou explicar um negócio bem importante nesse gráfico aqui. Talvez algumas pessoas já devem ter visto, outras não. Mas o que é isso aqui? Por mais, se alguém olhar e fala, nossa, cara, o que é isso aqui? Não vou entender, relaxa, que eu vou explicar de uma maneira bem simples. Acompanhe aí, isso aqui é muito importante, vai abrir a cabeça de vocês. Nesse gráfico, a gente tem aqui, ó, pressão. Isso aqui é pressão do quê? Pressão da câmara de combustão. Então, se a gente conseguisse colocar um sensor aqui dentro para medir a pressão, e não é que se a gente conseguisse, tem alguns projetos que você consegue colocar. É um negócio mais para desenvolvimento no dia a dia de injeção programável normal. Você não faz isso, tá? Mas você poderia colocar um sensor aqui para você medir a pressão aqui dentro, tá? E aqui, então, aqui é pressão. A gente está olhando pressão. Quanto maior o gráfico aqui, mais pressão a gente tem. Beleza? Então, nesse gráfico vermelho, a gente teve mais pressão do que o preto. Teve mais pressão que o azul. E tem um outro gráfico branquinho aqui, ó. Vocês estão vendo esse gráfico branquinho aqui, ó? Que é o gráfico A. Vamos olhar esses gráficos aqui.
Então, a gente tem pressão aqui no eixo Y e no eixo X a gente tem ângulo de virada aqui. Perfeito? Então, quando a gente está nesse momento aqui, isso aqui, eu vou até escrever aqui para facilitar, é o PMS. Aqui, ó, é o PMS. Quando a gente está para cá, é antes do ponto morto superior. E quando a gente está para lá, é depois. Então, essa curva branca, para vocês entenderem, agora vai ficar claro, tá? Quem não entendeu nada vai ficar claro agora. O que é essa curva branca? Se a gente pegasse, colocasse um sensor de pressão na câmara de combustão e a gente virasse arranque no motor, sem combustível e sem centelha, só virando arranque, você concorda comigo que você vai ter uma pressão lá dentro? Você vai ter uma pressão. Por quê? No tempo de compressão aqui, ó, as duas válvulas estão fechadas e o pistão está subindo. Então você vai ter ar comprimido lá dentro. Só que você não tem centelha, não tem combustível, você não vai ter combustão. Mas você tem ar comprimido lá dentro. Beleza? Qual que é a pressão lá dentro, galera? Qual que é a pressão lá dentro? Depende de quão aberto estava a sua borboleta e depende da taxa de compressão do motor. Beleza? Se o motor tem mais taxa, ele vai comprimir mais. E depende da quantidade de ar que entra lá para dentro. Fechou? Agora vamos lá. Se a gente então fizesse esse esquema aonde a gente virasse arranque no motor, virasse partida, mas sem ter combustível, sem ter ignição, e a gente olhasse a pressão lá dentro, a gente ia ver exatamente essa curva aqui, ó. O pistão vem subindo e a pressão vem subindo, vem subindo, vem subindo, vem subindo. Chega num momento que vai ter o máximo de pressão lá dentro. Quando? No ponto morto superior, que nem eu falei para vocês. Aqui, ó, é ponto morto superior. Então a pressão vem subindo, vem subindo, vem subindo, vem subindo, vem subindo. Chegou no ponto morto superior, a pressão começa a descer. Tá? Ah, Roberto, mas e a combustão? Não seja salame, cara. Tô falando para você. Cara, a gente está fazendo um exemplo onde não tem combustível nem ignição. A gente está só olhando a pressão. Beleza? Então, essa aqui, essa curva em branco, seria a pressão da câmara de combustão sem combustível e sem centelha. Aí vamos supor que a gente foi lá e deu a centelha nesse momento aqui, ó, um pouquinho antes do ponto morto superior. Olha o que acontece. Aí é essa curva aqui, ó, curva D. Quando a gente tem a centelha aqui nesse momento aqui, ó, conforme eu falei para vocês, a combustão não é instantânea, não libera toda a energia, não queima tudo de uma vez só. E aí, a pressão, então, ela leva um tempo para subir. Ó. E aí, quando ela chega no máximo de pressão, o pistão já está bem longe do ponto morto superior. Você está vendo aqui, ó? E aí, o que você faz? Você dá a centelha antes. Então, o pistão está subindo. Antes, a gente estava dando a centelha aqui. Agora, a gente vai dar nesse lugar, no preto aqui, na curva preta. O pistão está subindo. Opa, deu a centelha antes. O que acontece? Começa a subir a pressão, começa a subir a pressão. Você vê como, ó, nesse momento aqui, ó, a pressão já é bem maior do que aqui, quando eu dei com menos avanço. Então aqui a gente já tem combustão. Perfeito? E aí sobe a pressão, mas quando a gente tem esse pico de pressão, ó, máxima liberação de energia, também, se for ver bem, ele está já meio longe do PMS. Aí você adianta mais um ponto. Aí vem a curva vermelha, ó. Antes começava aqui, agora está começando antes. A centelha começou aqui. Então, subiu o pistão, comprimindo, deu a centelha. Começa a subir a pressão. Olha onde deu o pico de pressão. Um pouco depois do ponto morto superior. Aqui sim, a gente está com o avanço bem calibrado. Porque a gente conseguiu liberar o máximo de energia possível quando o pistão estava logo após o ponto morto superior.
olha quanto tempo antes a gente teve que dar centelha em relação ao pico aqui, ó. O que que é isso aqui, galera? É exatamente o que eu falei, cara, que nem o portão abrindo. Você dá a centelha, leva um tempo até queimar toda a mistura ar-combustível. Esses gráficos aqui mostram exatamente o que eu acabei de falar. Entenderam, galera? Ó, o Aníbal mandou aqui, ó. Agora eu entendi. A liberação de energia não ocorre no momento da centelha, e sim após isso. Então a centelha inicia antes do PMS e quando ela libera energia, o pistão já está pronto para descer. Perfeito, Aníbal. É isso aí, cara. E agora que você entendeu isso, todos, cara, sua cabeça abre para avanço de ignição. Cara, é outra coisa. Aí a gente começa a falar de uma outra coisa. Ó, se adiantar mais já quebra, a gente já vai entrar nesse ponto, galera. A gente já vai entrar nesse ponto, tá? O que que acontece, pessoal? Assim como na aula de ontem, que a gente falou de quantidade de combustível, quando a gente dá a centelha, é definido normalmente por uma tabela também. Cara, do que é essa tabela? Leia. Tabela de ignição. MAP por RPM. Ah, então isso aqui é RPM. De novo, igual ontem. 500, 1000, 1500, 2000, 2500. Então, conforme a gente vai para a direita na tabela, RPM sobe. Vem para a esquerda, RPM diminui. E aqui a gente tem o MAP. Lembra que o zero é a pressão atmosférica, para baixo aqui é quando o motor está funcionando com a borboleta mais fechada e acima de zero é quando a gente tem pressão de turbo. Beleza? Aqui dentro agora, o que que a gente tem? O que que a gente tem? A gente tem um número. E aqui é quando começa a centelha. Isso aqui é em graus. Então, ó, vamos pegar um exemplo aqui, ó. 4.000 RPM e zero, vai? Então, 4.000 RPM está onde? Está aqui, ó. 4.000 RPM. Estão vendo aqui, ó? 4.000 RPM. Zero está onde? Zero está aqui, ó. Beleza? Está aqui o zero. Quanto tem de avanço nessa condição? Cruza 4.000 com zero. É bem aqui, ó. Nesse cara aqui. Quanto que é? 36 graus. Então, nesse mapa aqui, que é um mapa da Fueltech, que tá, é um mapa de exemplo, galera. Não é mapa de motor nenhum, é um exemplo. Nesse mapa aqui, ele está usando 36 graus. O que que significa isso? Cara, se a gente fosse olhar a posição do pistão na hora que ele está subindo aqui, cara, falta 36 graus aqui para o virabrequim girar para ele chegar no ponto morto superior. É 36 graus antes do ponto morto superior. Roberto, como que você sabe que é antes? Cara, é só você olhar, olha aí. Tá vendo aqui o que eles falam? Ó? APMS. Esse A é de antes. Então isso aqui já fala, é antes do PMS. Então, a 4.000 RPM, 0 grau, a gente tem aqui, ó, 36 graus de avanço. Beleza? Então, a sua missão é acertar essa tabela. Você que vai escolher se é 36, se é 25, se é 15, se é 4, menos 2, é possível ter menos 2. Você que escolhe. E é isso que você faz na hora que você vai fazer o acerto de ignição. Se fosse como vocês achavam, que era no PMS, você ia vir e fazer o que aqui na tabela? A tabela inteira ia ser 0 graus. Mas não é assim. Beleza? É isso que a gente faz na hora do acerto de ignição. Agora eu sei que vocês devem estar com um monte de dúvida na cabeça, porque eu quero que vocês não esqueçam. A maneira de você acertar essa tabela é você lembrar disso aqui, ó. Velocidade da combustão.
A velocidade da combustão vai te ajudar. Mas, Roberto, eu não sei a velocidade da combustão. Cara, dá para a gente ter um norte quando a gente vai acertar o motor. E isso faz total diferença. Beleza? Deixa eu ver os comentários no chat aqui, ó. Ó, Caracas, abriu minha mente para várias coisas. Ótima explicação, fácil de entender. Galera, fico feliz que o meu objetivo aqui é exatamente deixar um negócio que para muita gente não é fácil, de uma maneira fácil. Beleza? E o objetivo dessas lives e da maratona é justamente isso aqui, abrir a mente da galera, tá? Nesse finalzinho de live, eu quero entrar num ponto muito importante sobre essa pergunta aqui do Alex. Cara, se adiantar mais já quebra? Porque o que acontece? Pessoal, o acerto de um motor é algo que você tem uma responsabilidade nas mãos. Porque você, não adianta eu falar que não, mas você pode pegar um projeto, que nem eu falei, né? Nas primeiras aulas eu falei assim, cara, você pode com injeção programável transformar um motor carburado em injetado e dar todas as versatilidades de um motor com injeção para um carro mais antigo que era carburado. Naquela primeira live, lembra que eu falei tudo que você pode fazer com injeção programável? Então, cara, você pode pôr uma chavinha de de chave de mapa para um cara que tem um carro antigo. Você pode pôr o modo manobrista. Você pode colocar uma borboleta eletrônica para o carro ficar muito mais bem calibrado. Você pode fazer um monte de coisa. Porém, eu sempre falei uma palavra. Você pode. Para você conseguir fazer isso, depende do seu conhecimento. Não é só você colocar a injeção lá e sai funcionando. Você pode, se você fizer errado, cara, ficar pior com o carburador, você pode quebrar o motor, tem um monte de coisa que você pode fazer, certo? Por isso que a gente tem que entender, tá? Não estou querendo colocar medo em vocês, é a verdade. Tudo isso pode acontecer. Depende do quê? Do seu conhecimento na hora da instalação. Porque o acerto da injeção programável, isso é muito legal para muita gente e tem gente que não gosta. O cara que gosta de coisa fácil, que é assim, tipo McDonald's, você entra lá e o cara te entrega o lanche pronto, você sai. Injeção programável não é assim. E eu já falei desde o início lá das lives. Cara, injeção programável é um negócio para o cliente que quer um negócio diferenciado, um negócio customizável. É o cara que vai prestar o serviço que ele quer buscar uma coisa diferenciada, que só ele na região faz. Beleza? Então não é um negócio que você vai fazer em 10 minutos. Beleza? Uma coisa muito importante da gente falar sobre, só que aí é que tá, né? Muita gente ouve isso e fala: "Ah, então não é para mim". Cara, isso é muito bom que seja assim. Porque não é um negócio que nivela por baixo, que qualquer um faz. Você tem que ter vontade e ir atrás para aprender. E é exatamente o que vocês estão fazendo aqui. Parabéns para todo mundo que está acompanhando essa aula aqui. Show de bola. Voltando ao assunto, o avanço, você tem que ter uma metodologia para acertar o avanço. Quando eu falo metodologia, é uma palavra, cara, você tem que ter um passo a passo. E o avanço é uma das coisas que, se você for fazer sem saber o que você está fazendo, sem ter os fundamentos, você pode, sim, quebrar o motor, você pode fazer com que fique pior do que quando estava com o distribuidor. Tá? Por quê? Galera, por causa do seguinte, tá? Esse é um assunto que eu vou falar agora, eu vou tentar explicar em 6 minutos algo que precisava de horas para explicar, mas eu não vou deixar vocês sem esse conteúdo. Galera, quanto mais a gente vai fazendo isso aqui, ó, quanto mais a gente vai fazendo isso aqui, ó, dando centelha antes, o que a gente está fazendo? A gente está cada vez mais aumentando a pressão e temperatura com o que estão subindo. Você não pode
em todas as condições, tipo, cara, você vai lá, você vai acertar um motor, daí você coloca lá um motor que é turbo, você coloca lá 2 bar de boost, de pressão de turbo, você vai lá, 2.000 RPM, dá no fundo, e você tem uma turbininha pequena, você tem 2 bar a 1.500 RPM. Cara, você não pode ir nessa condição direto sem você ter certeza de como está seu avanço. Por quê? Você pode estar começando a centelha, você pode estar com o avanço errado, tá? Você pode estar com o avanço errado, e ele está começando tão antes, mas cara, você está com tanta pressão lá dentro, que o seu combustível não dá conta. Lembra quando eu falei para vocês que a combustão é um processo que não é instantâneo, não é que nem apertar no interruptor da tomada? Cara, então quando dá a centelha, a combustão vem, você tem a combustão, você tem uma frente de chama. Imagina, fecha o olho, imagina dentro da câmara da combustão. Pensa na centelha. Começa a combustão lá na vela e ela vai queimando por toda a parte da câmara de combustão. Quando você está numa condição como essa que eu falei, que você tem um monte de pressão de turbo, pressão de admissão lá, um monte de ar entrando lá para dentro. Se você está com... Depende de um monte de coisa, galera. Combustível, se é etanol, gasolina comum, se está usando metanol, ou se é pódio, avigás, depende do seu combustível, depende da taxa de compressão, mas você pode, se você errar muito no avanço, você pode quebrar o motor se você tiver um fenômeno que chama detonação. Mas basicamente, você está solicitando centelha no momento que, cara, tem tanta pressão, tem tanta temperatura lá dentro, que o combustível ele não aguenta e ele entra em ignição fora da centelha. Normalmente, você tem a centelha e daí da centelha você sai à frente de chama. Pode ser que você dê a centelha, começa a combustão, mas lá do outro lado tem uma pressão, uma temperatura tão alta, algum ponto quente na câmara de combustão, que aquela mistura ar-combustível ela entra num processo que chama autoignição, sem a centelha e sem a frente de chama queimar. E aí você deixa de ter controle da sua combustão, porque antes você dava a centelha e você tinha aquela velocidade de combustão. Ou seja, cara, subia a pressão assim, subia a pressão assim, subia a pressão assim. Daí chega no momento que você começou a subir a pressão, cara, nesse momento outros locais da câmara de combustão teve centelha. E, cara, você vai ter uma pressão, a sua pressão vai subir muito mais rápido do que o normal. E isso pode quebrar o seu motor, porque aí você tem uma pressão elevada excessiva num momento não tão legal, o pistão ainda subindo e assim por diante. Sem contar que pressão e temperatura estão em condições anormais, enfim. Eu tentei em 4 minutos só dar uma atenção para vocês. Não é simplesmente ir lá e ficar dando ponto cada vez mais no seu motor sem ter método que você pode quebrar o motor. Então você tem que saber o que você está fazendo. E isso é bom. Isso é bom. Porque quem aprende, se especializa, cara, vai conseguir tirar o máximo do motor com segurança. Beleza, galera? Então, é o que eu tô falando. Você não pode fazer isso aqui que nem maluco, procurar o melhor avanço, porque cada vez que você faz isso aqui, ó, imagina que você estava aqui com o avanço em azul. Vou dar um exemplo. 5 graus. Daí você colocou aqui no vermelho, no preto, desculpa, 15 graus. Cara, ganhou um monte. Então você transforma o seu motor só com essa mudança. Daí você vem aqui e coloca 25 graus. Você ganha mais ainda. Normalmente você não vai de 10 em 10, tá? Tô só dando um exemplo para você. E você não pode ir lá, 27, 29, do nada. Você tem que ficar esperto, porque isso aí, dependendo do seu motor, da taxa, de um monte de coisa, você pode sim quebrar o motor. Depende do lambda que você está usando, depende de um monte de coisa. Mas
o meu objetivo nessa aula de hoje, galera, foi quebrar esse mito, porque muita gente vai lá e vai ver um vídeo no YouTube e vê um vídeo, pô, olha aqui, ó, é um vídeo que tem 1.300.000 pessoas quase viram. Cara, é um vídeo bem feito, tal, bababá. Mas o objetivo dele aqui não é explicar o momento certo da centelha. Ele está mostrando aqui, ó, uma animação, o funcionamento do motor. Ele fala o que que é, ó, isso aqui é um pistão, isso aqui é uma biela, isso aqui é um virabrequim. É isso aí que o cara está falando no vídeo. Ele está falando dos 4 tempos, ó. Está mostrando aqui, ó, duto de admissão que vem do coletor de admissão, as válvulas, admissão, exaustão. E aí fica meio que o cara olha aqui e fala, a centelha acontece no ponto morto superior. E não é. Não necessariamente, tá? Quando que acontece a centelha, então, galera? Você tem que acertar a centelha numa tabela, normalmente é numa tabela, tá? Ah, Roberto, puta, eu tenho que fazer todos esses pontos? Não. Tem todos esses pontos que você pode fazer, mas você não precisa fazer todos esses pontos, não. Tá? Quando você vai fazer um mapa. Você consegue fazer um acerto muito rápido, tá? Quando você tem experiência, você consegue fazer um acerto muito rápido. Mas o seu objetivo é acertar essa tabela aqui de maneira que o seu motor trabalhe em segurança e atingindo o objetivo do seu acerto. Qual que é o objetivo do seu acerto? Às vezes, pode ser um carro de rua, você fala assim, cara, eu quero ter uma tabela aonde, quando o cara tá andando na rua, eu tenho, cara, uma condição de mínimo consumo. Cara, o carro faz, cara, muito melhor que o carburador, é bem mais econômico. Mas quando o cara pisa no acelerador, eu não quero um motor econômico, não. Eu quero que libere o máximo de performance possível, sem prejudicar o motor. Pessoal, vou passar um pouco do tempo dessa live, mas eu quero falar uma coisa muito importante para vocês, galera. Muito importante. Todo motor, mecanicamente, imagina que eu tenho um motor na minha frente aqui. Esse motor aqui, ele tem um potencial de torque e potência. Ele, considerando a taxa de compressão que ele tem, o comando que ele tem, o pistão que ele tem, considerando tudo, todos os aspectos mecânicos, ele tem um potencial. Ou o que eu quero dizer com potencial? Cara, ele pode, naquela configuração mecânica, ter tanto de torque e ter tanto de potência. Ele pode. Quem faz ele ter? O seu acerto. Lembra sempre disso. O acerto ele não faz milagre. Ele tira o que o motor tem para entregar. Um acerto ruim, você pode ter um puta de um motor. Você vai ter um motor lixo se o seu acerto for errado. Perfeito? Então, essa parte, galera, é uma das mais importantes. Porque avanço ou ângulo de ignição, cara, é o que mais faz a diferença. Tanto para a economia, quanto para a performance, quanto para a durabilidade. Lógico, quantidade de combustível também. O lambda que você vai usar também. Eu não falei praticamente nada de lambda nessas lives, porque na maratona eu vou falar bastante sobre o lambda, tá? Para a galera que está começando é muito importante entender isso, tá? E olha só, galera, toda maratona que a gente faz, essa é a 8ª vez. Tem muita gente com experiência que cai do cavalo na maratona. Então, que nem vocês caíram, achando que era no PMS, beleza? Ó, o Wilson, a injeção programável não alerta e diminui o avanço do motor antes de quebrar? Na grande maioria das vezes, não. Na grande maioria das vezes, não. Tá? Existe um sensor que você... Não vou ficar falando, vou mostrar. Esse cara aqui, muita gente já deve ter ouvido falar ou já deve ter visto. Todo carro de rua, hoje em dia, tem praticamente. É o famoso sensor de detonação, ou knock sensor, tá? Então, esse cara aqui vai
no bloco e ele não identifica a detonação, ele não identifica quando quando pode quebrar. Não é ele que identifica. A injeção pega o sinal dele e a injeção consegue identificar. Então, isso que o Wilson falou existe, mas nenhuma injeção nacional faz ainda, infelizmente. Diversas injeções de rua já fazem, né? Que tem esse sensor aqui, tá? Tem esse sensor aqui, ela consegue identificar. Cara, ó, o negócio está crítico aqui e aí ela tem autonomia para tirar o avanço. Então ela tem algumas injeções, é chamado knock control ou controle de detonação. Infelizmente, nenhuma injeção nacional programável tem esse recurso, beleza? A Motec faz mais de 10 anos que tem, 10 anos, faz uns 15 anos que tem. Esse aqui é um módulozinho antigo da Motec, tá? O SKM, tá? E esse carinha aqui, das antigas, você faz um chicotinho aqui que você liga no Knock Sensor e ele identifica e tudo mais. Mas assim, ó, galera, vou ser sincero com vocês. Muita gente acha que Knock Control é assim, liga lá e a injeção fala, cara, tá detonando, e ela tira ponto sozinho. É isso. Mas você tem que acertar aquilo. Isso que é top. Não é um negócio, não é um negócio assim, liga e saiu funcionando. Galera, eu sou bem honesto com vocês. Nada é assim. E que bom, porque quem aprende, quem se dedica, quem se diferencia, consegue evoluir e fazer o serviço que ninguém faz. Galera, tem muito mercado para quem quer trabalhar com isso aí. Beleza, galera? Ó, o A3 na Mega falou, sim, a calibração não é algo simples de fazer, mas, cara, é totalmente possível. Beleza? Renato Rodrigues, só por amanhã, parabéns. Valeu, Renato. Doutor Juliano aqui, ó. Show, parabéns. Até que enfim, alguém falando fácil e objetivo. Parabéns. Show de bola, Luciano. Obrigado. Fico feliz que tenha gostado. Douglas, parabéns, guerreiro. Excelente aula. Tamo junto, Douglas. Vamos ver aqui o Hélio. Como a gestão open source, é possível adicionar funções adicionais como essas? Cara, se eu não me engano, a Mega Squirt tem NOC, tá? Se eu não me engano, a Mega Squirt tem NOC. E ponto-chave para a galera que está querendo aprender. Pessoal, vocês estão vendo que nessas aulas eu falo de fabricante. Lógico que eu falo de fabricante. Mas, por quê? Porque, você vai falar de celular, você vai falar de algum fabricante. Mas o mais importante é vocês terem em mente. Cara, se você quer aprender sobre injeções programáveis, quer aprender acerto de motor com injeções programáveis, não é buscando as informações do fabricante que você vai aprender. E muita gente erra isso. O cara vai lá e fala, vou fazer o curso do fabricante X. O fabricante vai ensinar do produto dele. E isso é o menos importante. Antes você tem que aprender acerto de motor, cara. Você tem que entender ângulo de ignição que nem você começou a entender hoje. Você tem que entender acerto de combustível que nem da aula passada. Vocês têm que entender o que você... Galera, a maratona é um negócio, um divisor de águas. Por quê? O cara que vê o conteúdo da maratona não consegue desver mais. Aí vocês vão entender porque tanto eu falo que, não é concurso de um fabricante de injeção que você vai virar um especialista em injeção programável. Roberto, mas para se tornar especialista, o que eu preciso ter de conhecimento inicial? Cara, você pode estar começando do zero. Você tem que começar do jeito certo, você tem que se dedicar. Pessoal, espero que vocês tenham curtido. Parabéns para quem está buscando conhecimento. Cara, isso é fonte de tudo, é o começo de tudo. Fechado, galera? Valeu, galera. Boa noite, tamo junto.